Não, 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 tá em casa, tá em casa. Tá em casa aí? Sandra podia fazer então, você comenta. Sandra comenta também. Boa noite. Boa noite. Pode começar então? Pode. Sozeli pode. Sozeli bota pra gravar. Sim, tá gravando já. Pode ir. Livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 117. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. João, capítulo 14, versículo 10. Espera por Deus. Saibamos buscar o pensamento divino, atuante em todas as formas da vida, trabalhando na construção do bem, mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem tisnados, obscurecidos pela sombra do mal. Observa a planta frágil, muita vez desfigurada pelo bote de insetos daninhos ao surgir da semente. Parece uma excrescência, excesso, no barro de que se envolve. Entretanto, encerra, traz consigo as potencialidades que a transformarão em árvore vigorosa. Fita a criança recém-nata, em muitas circunstâncias tocada pela enfermidade inquietante, vagindo, chorando, gemendo, nos braços maternos, mas se assemelha a pobre farrapo humano, guardado pela morte. Todavia, traz na própria formação orgânica, aparentemente comprometida, a força que a transfigurará, talvez num condutor de milhões de pessoas. Não julgues o sofrimento por mal. A tempestade carreia a higiene da atmosfera. A doença do corpo é renovação do espírito. Em todos os sucessos desagradáveis e em todas as condições adversas da existência, acalma-te e aguarda a intervenção, a assistência da infinita bondade. Disse Jesus, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Criador está igualmente na criação. Diante do nevoeiro, não condene as trevas. Acende a luz do serviço e espera por Deus. Quiser falar alguma coisa, o que você gostou mais, o que você achou que chamou mais atenção, fica à vontade também. Ô, querido, eu passo a palavra a você. Meu Deus do céu, tô ferrado. Tô enrascado aqui. Tô brincando. Essa é uma página muito difícil de ler, porque essa página, primeiro, que ela vai fazer todos nós meditarmos, vai impor ao nosso mundo íntimo, meditarmos qual é a nossa relação com Deus. É um problema muito grave sobre isso. Qual é a sua visão que você tem de Deus? Se você tem uma visão de que Deus ele fica criando um monte de coisas para depois ficar punindo e maltratando para fazer evoluir na base da força, da dor, do desespero, você vai ler essa página de um jeito. Se você observa que, na verdade, tudo e todos os reinos
são moldados através de esforço, através de desenvolvimentos compulsórios que requer do nosso mundo íntimo um desabrochar diferente, uma forma de reagirmos diferente, mesmo com adversidades. Aí nós estamos observando um pouquinho do pensamento que Emmanuel está tentando trazer para a gente. Porque a frase do Cristo foi muito mal interpretada. Alguns até chamam o Cristo de Deus. Né? Eu e o Pai somos um só. Mas esse de eu e um pai somos um só era um problema de linguagem. Ficaria difícil explicar que, na verdade, todas as manifestações que ocorrem é o perfeito espelho divino que ele já desenvolveu e que ele reflete continuamente todas as luzes e potencialidades divinas a nível de Cristo. Cristo interplanetários, né? Entre planetas. Existe Cristo, que é responsável por galáxia. E existe Cristo, que é responsável por aglomerados de galáxias. Sabe-se lá o nome que se dá para esse nível de Cristo. É claro que quanto maior a responsabilidade, maior é não só a pureza desse espelho, mas igualmente maior é a percepção e a sensibilidade com relação aos encargos que estão a cargo de cada um desses níveis, né? Então, ele deixa bem claro, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então não foi uma questão de humildade. Alguns pensam assim, olha só, Jesus é um cara super humilde, olha lá. Né? Ele não está admitindo que veio dele, mas todo mundo sabe que ele já tem luz própria. Por que ele não admite isso? Porque, na verdade, não existe luz própria em essência. Existe o grau de congruência, né? O quão congruente, o quão intimamente ligado estão os seus pensamentos. Se os seus pensamentos estão totalmente ligados com o pensamento divino, é como se fosse duas pessoas falando. Um começa uma frase e o outro completa. Há uma harmonia de pensamento. Não é mais bionívoca, é única. É única. Então não há mais dualidade, só existe a unidade. Então, dentro do próprio Cristo, nessa identidade espiritual, ele já exerce o pensamento divino continuamente. Ele não precisa questionar, ele não tem pensamento. Ah, mas então ele não tem pensamento próprio? É claro que ele tem pensamento próprio. No como fazer, no como operar, em detalhes, em certos planos. Mas dentro dos objetivos maiores e dentro dos objetivos essenciais e todos os objetivos complementares, ele está sempre buscando que tenha reflexos e tenha características que represente Deus, que represente suas leis. Então, o ato de germinar uma semente, todo mundo fala assim, reino vegetal, né? Reino vegetal, coisa boba. Coisa boba nada, é altamente complexo. Não, reino mineral é altamente complexo, porque a gente que não está estudando. Mas se você for ver como tudo isso funciona, átomo por átomo, molécula por molécula, a complexidade que é, a gente fica impressionado. Olha quanto tempo se leva para formar um diamante. Se você for conversar com um geólogo, alguém especializado em estudo das rochas, ele vai comentar a complexidade que é a formação dessa estrutura chamada diamante. E é engraçado, a gente parou de querer olhar para a natureza e aprender com ela. Nós queremos só usar a natureza. Né? Nós estamos num período meio estranho, né? Tudo é utilitarismo. Né? Todo mundo só quer usar as coisas e não quer absorver os valores. Então tá lá o diamante. Mas o que é o diamante? É uma estrutura de carbono. São vários átomos de carbono ligados, não tem sofisticação nenhuma. O grafite da lapiseira também, né? São vários átomos de carbono, só que estão em estruturas diferentes. Agora, engraçado, você para pensar, peraí, essa mesma estrutura, essa mesma essência, depois que ela é prensada, sofre altas temperaturas, muito prensada, durante muito tempo, ela alcança essa forma estável. Não é instável, essa forma estável de diamante. Isso é um exemplo do reino mineral importante. Ou seja, as coisas não foram criadas. As pessoas ficam imaginando assim, né? Quando estão lendo a historiografia bíblica,
e isso também é um pouco culpa de como lemos a Bíblia, né? Quando a pessoa está lendo a historiografia bíblica, lá na Gênese, a pessoa vê assim, Deus criou o mundo em 7 dias. E, né, acho que ele falou assim, fez a luz, depois instalou o dedo, fez isso, depois instalou o dedo, fez aquilo, outra. Não foi assim. Não foi assim. Porque cada dia da criação é diferente do dia convencional de estar vivendo o clima espaço-tempo que nós estamos vivendo hoje. Aquele período envolve milhões de anos. Ou seja, nem sequer o reino mineral pôde simplesmente estalar um dedo e já ter rocha. Estalar um dedo e já ter, né? Você fica assim, vou estalar um dedo e já vai ter o quê? Vai ter automaticamente, né? Automaticamente níquel, átomos de ferro, átomos disso. Não foi assim. A criação dessa forma mais grosseira da matéria não foi assim. Ela foi obrigada a passar por ciclos de transformação. Aí depois você vai observar o reino vegetal. Também teve que passar por ciclos de milhões de anos de transformação. Aí existe ali uma essência, alguma coisa relacionada com o fluido universal, com o fluido vital, com o que anima aquela vida, né? Seja no reino mineral, embora a ciência da Terra não reconheça e não compreende a estrutura da matéria a nível energético, a gente não entende isso, a gente só entende do nível molecular e atômico, mas existe toda uma estrutura ali, que inclusive é igualmente reconhecida fora do corpo físico, que estrutura e dá base para tudo, mas essa mesma estrutura não surgiu do nada. Ela teve que passar por milhões de anos, por milhões de situações, para chegar onde está hoje. Porque senão fica parecendo o seguinte, Deus criou a Terra com um estalar de dedos e pô, acabou. Não, acabou não. Acabou nada. Não foi nada assim. Na verdade, estamos vivendo essas formas que nós observamos no mundo físico, vivendo basicamente no projeto arquitetônico, num projeto extremamente complexo do Cristo. Estamos vivendo na manifestação do pensamento do Cristo. Então, tudo que ele pensou, tudo que ele organizou, junto com Deus, Deus solicitou isso para ele, entregou aquela grande bola de fogo que era o planeta Terra naquele período e falou: vamos transformar isso num planeta chamado, que depois vamos chamar de Terra, né? Vamos transformar essa bolota aqui depois em Terra, num planeta chamado Terra, né? E aí vamos observar que existe o quê? Um tempo de maturação, um tempo de evolução, independente de consciência. Independente de consciência. Então, quando estamos falando de desenvolvimento de consciências, para ir para Deus, para sermos produtivos com Deus, para estarmos atuantes em comunhão com o pensamento divino, existe um esforço igualmente milenar, sabe-se lá, de milhões de anos. A gente não pode imaginar, né, que as coisas foram criadas instantaneamente. Não, por ser criado instantaneamente, demonstra o poder de Deus. Se você está falando o contrário, demonstra que ele não tem poder. Eu penso o contrário. Se ele tivesse criado tudo rápido, não demonstra poder, demonstra frivolidade. Uma coisa frívola, vou fazer tipo uma bolinha de gude. Né? Eu vou botar essa bolinha de gude como planeta. Como se estivesse brincando com as coisas. Deus não brinca, não é um brinquedo. Isso é o raciocínio e o sentimento humano. Para Deus não funciona assim. Então Deus, em tudo, ele demanda tempo de construção. É uma construção gradual, árdua e delicada. Em tudo, em toda manifestação divina. Em toda manifestação divina. Então, partindo desse preâmbulo inicial, saibamos buscar o pensamento divino, atuante em todas as formas de vida, até mesmo aquelas que a gente não conhece. Trabalhando na construção do bem. Mas como assim do bem? Do bem terráqueo? Do bem social? Do bem individual? Não, é do bem do universo. Do bem no universo. Existem situações e complicações que estão muito além da nossa capacidade de imaginar que existe algo fulgurante funcionando em nome de Deus, animado por Deus, que nós não temos condições de imaginar.
mesmo que os quadros da luta humana, no caso agora especificamente conosco, se nos mostrem tisnados, obscurecidos pela sombra do mal. Então, o que acontece? Quem está tisnando, né? Por que ele usou esse verbo tisnar? Porque tisnar está muito mais atrelado com a ação de alguém. Né? Você está num lugar com sol, alguém vem e bota um anteparo. Mas está sol lá fora. Foi alguém que botou um anteparo. Não tem, é você que está classificando como mal. É você que está classificando como ruim. Por quê? Porque você já tem um conceito de bem, você já tem um conceito de progresso, você já tem um conceito do que para você seria no futuro, ou próximo, no presente, ou daqui a alguns anos, alguns séculos, o que é o bem. Só que você é criatura, você não é criador, você não tem a menor ideia do que é bem, você não tem a menor ideia da quantidade de variáveis que compõem o bem em si. Então, é muito difícil para cada um de nós entendermos essa relação aqui, né? Porque queremos sempre classificar tudo o que acontece no planeta como mal. Né? Não é à toa que surgiu a teoria crítica, né? É muito fácil você criar pessoas e, enfim, patrocinar pessoas para criticar tudo. Você vai olhar para a natureza e vai falar: olha, a natureza é ruim, porque tem isso, porque tem aquilo. Olha como. Não, o sol é maravilhoso. Não, o sol é ruim, porque ele emite uma radiação que vai causar câncer de pele em toda a humanidade. Meu Deus, que loucura é essa, cara? Ninguém questiona mais nada. Então a culpa é do sol. Ou seja, Deus errou, né? Deus deu mole. Jesus, nossa, que alucinado. Ele não percebeu que essas radiações ultravioletas, com esse comprimento de onda XPTO, que todo mundo sabe que é amortizado e reduzido em várias camadas da atmosfera, inclusive pelo campo magnético. Não, nada disso tem proteção. Aí a doença que é gerada no seu corpo físico não é culpa do Sol. Ué, mas a culpa é do Sol ou você que não se adaptou ao Sol? Então existe todo um treinamento. Olha, e vocês precisam se adaptar ao sol, vocês precisam se adaptar à água, vocês precisam se adaptar ao solo, vocês precisam contribuir com todos esses recursos. Se adaptar à chuva, à tempestade. Aí não. Você olha para isso tudo, observa e começa a falar o seguinte: tudo isso está errado. Toda essa criação está errada. Eu sei que está errado porque eu acho que está errado. E é assim a gente vai vivendo. Em inúmeras coisas e situações. Tem diversas situações que acontecem no nosso dia a dia que a gente chama de alguma coisa que. Ah, achei que isso foi mal. Mas como é que você sabe que é mal? Né? Tem uma piadinha que as pessoas fazem na internet, que eu acho muito legal, né? Tem uma piadinha que a pessoa contava assim a seguinte história. Nossa, fui falar que fui visitar meu amigo lá na fazenda, lá no interior, e começamos a prosear. E aí ele me contou: poxa, o meu cavalo morreu. Aí ele: puxa, que triste, que coisa horrível, que mal horrível aconteceu na sua vida. Ele: não, calma, não acabei de contar a história. Acompanha para você entender. Olha só o que é o tempo, né? Aí ele pega e continua contando. Na verdade, depois que o cavalo morreu, o que aconteceu? Eu não tinha como levar o meu filho para tal lugar, não sei aonde, que eu levava ele de cavalo. O que aconteceu? Nesse mesmo dia que eu tinha que levar ele de cavalo para não sei aonde, o rio que eu cruzava a cavalo com ele encheu, transbordou. E está transbordado até hoje. Tem mais de uma semana. Ou seja, se eu tivesse ido a cavalo, eu estaria do outro lado do rio sem poder voltar. Mais de uma semana. E aí a conversa seguindo. Poxa, mas que desgraça essa coisa toda dessa inundação desse rio que subiu e inundou tudo. Alagou uma área tão grande. Calma, de repente, calma, vou continuar te contando a história. Olha só, muito legal isso. Aí ele continuou contando a história. Vou te contar a história. A água, né, já começou a baixar. Inclusive, mais lá embaixo, né, mais lá em cima, né, num lugar mais alto, baixou já tem mais de 4 dias.
Ué, mas por que você está falando que foi uma coisa boa? Ué, porque fulano não teve que irrigar. Ele não teve que irrigar o terreno. O terreno foi automaticamente irrigado, uma série de entulhos e problemas que tinha no terreno dele foi resolvido. Você olha lá agora, está muito lindo, está tudo maravilhoso. Aí ele, eu não tinha pensado por esse lado. Que coisa maravilhosa. Ele, calma, não acabou ainda. Mas quando ele viu que não precisava irrigar, ele mandou embora, dispensou todo mundo que ia trabalhar na irrigação. Aí você, nossa, que coisa horrível! Como foi ruim essa coisa da enchente que causou isso, que promoveu a demissão dele, desse pessoal todo, e que não vai ter mais irrigação. Ele falou, não, calma, não contei a história toda ainda não. Isso aí vocês entenderam a moral da história, né? Aí ele continua contando. Na verdade, é, essas pessoas foram embora, inclusive o meu outro filho, o meu tio, o meu primo, perderam lá a oportunidade, mas olha que incrível, como eles estavam disponíveis para trabalhar, eles me ajudaram aqui a começar uma nova colheita, aqui um novo plantio, e foi incrível. Só que o meu tio tropeçou e quebrou a perna aqui na minha fazenda. Ei, nossa, que horrível! Ele, calma, não te contei tudo ainda. Aí, entendeu? Ele vai contando a história. Lógico que algumas partes aqui eu estou inventando, né? Eu não lembro perfeitamente, fielmente a história. Mas a história que ele vai contando, ele vai contando. Olha, tem todo um encaminhar e tem toda uma sequência que vai se construindo, que alguns chamam de coincidência, outros chamam de destino, e outros ainda vão dizer, olha, é Deus guiando os nossos destinos. Por isso que eu falei, depende de como nós temos a nossa relação com Deus. Vamos ler a página de forma diferente, né? Alguém quer falar alguma coisa? Tinha um personagem de uma novela que falava assim, tudo que acontece de ruim é para melhorar. Exato. Exato. Mas aí essa é uma pessoa que ela não está naquela teoria crítica, que tudo quer criticar, que tudo bom ainda presta. Ele não está nesse aspecto. Ele está tentando enxergar tudo que acontece na vida em projeção. Em projeção de 10 anos, em projeção de 15 anos, em projeção de 50 anos. Ele não está preocupado em analisar a vida a cada 20 minutos e simplesmente ficar qualificando. Ah, isso foi bom, ah, isso foi ruim. Então, já que a gente deu essa introdução aqui, junto com o Emmanuel tentou, né, trazer essa introdução, esse tisnados aqui, por obscuridade, pela sombra do mal, é o mal de como observamos, é o mal que está em nós. Tá ok? A frase só faz sentido se a gente parar para analisar. Não, tisnado, ou seja, obscurecido pela sombra do mal. Ou é pelo mal que está em nós. Não, mas quando desencarna, eu acho que é um mal horrível. É? Ah, entendi. Então, quando você tem uma roupa, né, que você achou que está surrada, está velha, ou que você até mesmo não gosta mais, ou você acha que aquela roupa até te faz mal, você resolve jogar fora e comprar uma nova, você acha esse processo horrível? Para quem nos observa, está nos observando que todos nós somos espíritos imortais, eles observam cada nosso corpo físico como uma vestimenta. É uma nova roupa, é um novo uniforme de trabalho. Ele não está preocupado, ele não tem esse preciosismo, né? A espiritualidade superior que eu estou falando, né? A espiritualidade superior não está prisioneira ao nosso senso e à nossa forma de interpretar a moral da vida. Não está. É a nossa interpretação que é falha, que é pequena, que é medíocre, que é infeliz em analisar a vida no contexto de teorias materiais. Se você acha que a coisa mais importante é seu corpo físico, você não está estudando bem sobre o corpo físico, você não conhece o que é o corpo físico. Se você estivesse estudando bem o corpo físico, você entenderia que realmente ele está em transformação todos os dias. Depois de um ano exatamente, mais ou menos, né? O corpo físico que você está usando é outro. Toda noite, o tecido da nossa boca é renovado. Em mais não sei quantos meses, basicamente vários tecidos do nosso corpo são trocados. Nossa pele cai continuamente, nasce uma nova. Só que é um processo tão lento que a gente não percebe. Então, tudo que ocorre à nossa volta, que é muito rápido ou que é muito lento,
Nós não percebemos. E para Deus não tem problema que você não perceba. Ele está guiando os seus destinos, guiando, cultivando as nossas almas para evoluir, para progredir. A gente precisa perceber isso em detalhes. Então, aí ele tenta buscar um exemplo da natureza, que para a gente fica até distante, mas vamos tentar aqui. Ó. Observa a planta frágil, muita vez desfigurada pelo bote de insetos daninhos ao surgir da semente. Então, surgiu uma semente ali no solo, aí vem um passarinho e pega. Viu não sei o que pega. A gente já percebeu que, né, como é que as crianças são educadas na escola, né? Quem está em idade escolar aí, acompanha os filhos, sabe como é que a instrumentalidade da matéria educa os nossos filhos em livro de ciência. Ele diz o seguinte: o passarinho ele é um agente que vai dispersar as sementes pelo ambiente. Ou seja, ele observa esse fenômeno como uma forma instrumental. Ele não observa que pode ser algo previamente planejado. Por não ter capacidade de ter essa consciência divina e coletiva e mega complexa, prefere acreditar que é uma coincidência. Nossa, ela nasceu uma plantinha não sei aonde. Ah, isso foi um inseto, né? Então foi um esquilo, agarrou sem querer a sementinha nele, foi tudo sem querer. Então alguém projeta, planeja para que certas formas de vida se organizem com um certo objetivo e você acha que é sem querer? É estranho. Vivemos num mundo esquisito. A forma como somos doutrinados nas escolas a pensar igualzinho ao autor do livro. Você não tem autorização de pensar diferente. Se você pensar diferente, você está ferrado. Você tem que pensar diferente sem colocar na prova, sem escrever no caderno e sem falar com o professor. Porque qualquer um desses aspectos que você tentar apresentar de forma diferente, você não só é desacreditado, como é desconstruído a sua convivência na chamada república. República tem dono. Tudo que é de organização humana tem dono. Então o ensino tem dono. Todos esses aspectos têm dono. Só que nós aqui não estamos tentando enxergar a vida segundo esses critérios. Então, seguindo aqui o critério divino e seguindo o critério de Emmanuel, que tem mais capacidade de observar o critério divino do que a gente, ele deixa o seguinte exemplo. Olha essa planta frágil. Olha a semente ali surgindo, né? Ali no meio da lama. Parece o quê? Uma excrescência, né? Um excesso. Um excessozinho ali, ó. Tem um monte de barro e tem uma coisinha despontando ali. Parece um excesso da imagem, né? Era para estar tudo marrom e tô vendo um pontinho ali meio branco, né? Que está envolvendo ali a semente, né? Entretanto, encerra, ou seja, traz consigo, dentro da semente, traz consigo as potencialidades que a transformarão em árvore vigorosa. É inacreditável. Você vê, por exemplo, uma animação, quando as pessoas colocam assim em vidro, né? Bota um vidro, bota a sementinha, você vê partindo da semente, você vê aquela coisa, aquela vida crescendo. É um fenômeno. Uma multiplicação de átomos, uma multiplicação ali de potencialidades e vira uma árvore gigantesca. É algo incrível. Ou seja, é um processo lento que a gente não acompanha, mas quando as pessoas filmam em câmera chamado tempo passado, né? Ou seja, um tempo acelerado, a pessoa filma em tempo acelerado, ou seja, ela percorre o tempo de crescimento de um vegetal tirando pequenas fotos, mas às vezes ele tem, né, 1 ano de fotos. Aí faz uma animação. Aí você vê aquilo crescendo e você fala, caramba, que incrível! Olha quanto de massa tinha naquela semente. Né? Qual é a teoria da continuidade? Né? Massa não se cria. Não? Massa não se cria, não? Mas da onde veio aquele monte de átomo? Da onde produziu aquilo tudo? Não, porque eu acho que multiplicou assim. Não, mas olha só, é incrível. Vira uma árvore gigante. Então tem uma potencialidade ali incrível. E você vê ali uma expressão divina. Não é a mesma coisa você vê uma rocha se fragmentando, você vê uma pedra diferente uma da outra, que levou milhões de anos. Você vê ali o vegetal funcionando muito mais rápido, em menos de 1 ano. Ele brota, ele cresce. Então,
Alguma coisa diferente tem naquela árvore. Aí agora ele vem para o ser humano. Observe aquela criança recém-nascida, né? Em muitas circunstâncias, né? Tá com uma enfermidade. Ué, o que é criança? A criança vai reagir como? Vagindo, né? Chorando, gemendo, ali nos braços maternos. Mas se assemelha a quê? A pobre farrapo humano, guardado pela morte. Tem pessoas que falam assim, nossa, que criancinha linda, que não sei o que. Tá toda inchada às vezes, tá toda ainda com expressões perdidas e distantes. Não, que criança linda. É incrível. A mãe olha com um olhar realmente impressionante. Mas se assemelha o quê? No caso da doença, né? A presença daquela enfermidade. A pobre farrapo humano, guardado pela morte. Ah, pô, vai que, né? Ele vai morrer, vai desencarnar, vai acabar essa experiência física. Mas você sabe quantas vezes aquela alma precisa ser estimulada, estimulada, estimulada para desenvolver e reagir seus potenciais para desenvolver o corpo físico? Porque a gente esquece que o fluido universal que reveste o nosso perispírito vai estar trabalhando continuamente em comunhão com o desenvolvimento do corpo físico. É algo muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Então, todavia, traz na própria formação orgânica, aparentemente comprometida, a força que a transfigurará. Talvez num condutor de milhões de pessoas. E aí, várias pessoas já ouvi observando, comentando, né? Nossa, falando na criancinha doente, olha só, agora tá com 1,80 m. Olha aquela pessoa sensível agora, deu um estirão puberal, né? Cresceu. Pum. Mas de onde veio essa energia? Do que ela come? Uma criança estava comendo a mesma coisa. Da onde veio essa produção de matéria? Então ele está dizendo, olha, existem mecanismos mais complexos que vocês ainda não entenderam. É difícil para vocês perceberem. Então, não julgues o sofrimento por mal. Né? Aquilo que nós estamos classificando como sofrimento. Né? Então a pessoa não quer sentir nada. Tem pessoas que querem ter a experiência de uma pedra. Ficar milhões de anos da mesma forma. Existem pessoas que querem ficar milhões de anos da mesma forma. E para Deus não funciona assim. Você não está mais no reino mineral, você não está mais no reino vegetal, animal, você está no reino hominal, futuramente angelical, né? como quiser chamar. Então, a tempestade carrega a higiene da atmosfera. A doença do corpo é renovação do espírito. Aí aqui a frase difícil de todo mundo entender e é complexo para todos nós, né, absorvermos. Como assim a doença do corpo é renovação do espírito? A gente tem que parar para pensar. O que Emmanuel está querendo dizer com isso? Né? A pessoa vai ficar gripado. Não sei o que, pegou não sei o que lá. Não sei... Ué, mas tudo isso tem a ver com a manifestação física do planeta. Só que tudo isso da manifestação física do planeta tem objetivos maiores. Existem objetivos maiores. Existem renovações essenciais. Você passar dor por passar dor tem alguma diferença na sua consciência? Vamos lá, gente. Espírito não tem corpo, né? Espírito não tem corpo. Ah, mas já ouvi falar, espírito que desencarnou e ficou com sensações. Ele tinha frio. Então, mas é uma pessoa altamente materializada, onde a consciência dela conduziu o perispírito a ter sensações igual de corpo físico. E o pior, a pessoa gosta disso. A pessoa só se sente bem se, fora do corpo físico, ela sente tudo à sua volta como se estivesse no corpo físico. É como a pessoa está numa gaiola e depois ama ficar dentro da gaiola. Não é esse o objetivo do corpo físico. Então, afinal de contas, como é que renova o espírito? Renova porque são circunstâncias diferentes. São circunstâncias que estão dinamizando, estimulando, são pequenos estímulos. Nós não percebemos o estímulo. Nós não percebemos o quanto que esse estímulo vai afetar a renovação do nosso espírito. Quando eu falo renovação do nosso espírito, é a nossa forma de sentir a vida, a nossa forma de sentir tudo que está à nossa volta, o nosso corpo mental, como que nós estamos pensando em tudo em relação à vida. Senão a gente vai ficar achando que, né, doença física,
Não, a pessoa estava devendo. A pessoa tem dívida. Precisa sofrer isso. Aí, de novo, estamos naquele elo perdido do Deus punitivo. Kardec não apresenta Deus como alguém que pune. O que pune a nossa experiência física é a nossa consciência. Nós nos auto-infligimos dores o tempo todo. Dor de culpa. 95% dos problemas psicológicos que os psicólogos relatam está atrelado à culpa. Então, a manifestação da culpa nossa em relação a várias encarnações, em relação a ações que ecoam para o futuro, é óbvio que vamos acabar aplicando para gerar consequências no nosso corpo físico. Senão, Deus teria criado um mecanismo para, né, você errar e ter uma placa do outro lado com uma mola para ficar batendo no seu rosto. Ó. Por que você virou para a esquerda aqui? Ó? Tá vendo? Tomou um tapa da bandeira. Não foi Deus. Foi um mecanismo automático. Então, a lei de ação e reação não é nesse sentido. Não é nesse sentido. Esse sentido foi muito mal interpretado e ainda é até hoje, mesmo no meio espírita. Isso não faz parte. Zélio, Sim. isso está tatuado no meu psiquismo. Mas não é. Honestamente, eu não sei como desconstruir isso. Então, um dia que aconteceu. Eu também queria falar sobre isso. A gente vai ter que voltar isso mais profundamente nos estudos do Livro dos Espíritos. Porque isso tá lá rasgado. Também é. Sim. Pode falar, você. Também a gente percebe. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Que eu entrei atrasado. Na questão de quando, por exemplo, né? Vou dar um exemplo. A gente está encarnado e a gente desencarna, né? Então, a gente desencarna com a consciência culpada por N erros que nós cometemos aqui, né, no corpo físico. E quando a gente, pela culpa, né, dos erros, o que eu penso também, né, a gente mesmo pede para que nós possamos, de repente, vir com certa dificuldade em determinada área, uma lesão, um andar, enfim, um problema no coração, como a gente viu até no livro Missionários da Luz, né? Então, eu também penso assim, dessa forma. Então, mas é difícil, entendeu? mas olha tipo só, assim, mas então, se eu, nessa encarnação, eu cometi vários erros. Se eu matei uma pessoa, se eu cometi um crime odioso, se eu violentei, se eu matei, se eu roubei, então, tem gente que rouba merenda de criança, né, na saúde pública, né, essas pessoas que se apoderam do dinheiro, do poder público, da saúde, do SUS, de pessoas que necessitam de cirurgias, enfim, a gente sabe que nada é por acaso, né? Tudo tem, acompanha aí a lei de Deus. A gente sabe que ninguém está julgado aqui, ninguém está passando certas expiações ou provações à toa, né? A gente sabe que não existe o acaso na lei de Deus. Mas se eu fui causadora, né? De repente, de uma atitude dessa. Numa próxima, eu fiz tanto mal a tantas pessoas, né? Por exemplo, na educação, na área da educação, por exemplo, do Ministério da Educação, né? Eu tive uma posição de comando, de liderança, e eu acabei extorquindo ali, né, recursos da educação. Né? Quantas crianças que às vezes as pessoas fazem tão mal aquelas crianças, né? Que precisam estudar, precisam desenvolver, precisam receber a instrução, né, o estudo,
e aí não tem merenda, aí o professor não vai, aí é porque não tem água, é porque não tem... Enfim, né, várias coisas que a gente já conhece sobre a saúde pública, a educação pública, a saúde pública no país. Então, aí você se comprometeu nessa área. Suponhamos, eu me comprometi nessa área. Então, eu fiz tão mal, tão mal. Então, eu desencarno com uma consciência culpada. Totalmente desequilibrada. Eu entendo assim. Então, mas aí eu, você, mas vai lá, prossegue. Vou te explicar melhor, vai lá. Já entendi o que você está pensando. Vai, pode prosseguir. Aí, Então, quando eu desencarno, eu desencarno em tal, num desequilíbrio tão grande, né? Pela consciência culpada, pelos erros que eu cometi, e com o tempo você desenvolve primeiro o arrependimento. Então você se arrepende, né? Então, e depois você quer expiar, você vê tanto horror, tanto mal que você fez a tantas pessoas, que você quer vir para tentar reparar, para tentar acertar. Então, você pede determinadas provas ou expiações que você quer passar para, eu entendo assim, para reparar o mal pelo qual eu fui objeto, né? Então, vamos lá. Aí vamos retornar aqui a estrutura que Emmanuel está tentando trazer para a gente. Emmanuel está tentando trazer para a gente essas informações, acreditando que já estamos com o pensamento mais liberto. Vamos começar por esse aspecto. Existe um problema na forma como você está pensando. Você acredita que Deus tem alguma coisa a ver com a estrutura da República. Isso é um problema gravíssimo que todo religioso tem. Ele acredita que a estrutura da República, a estrutura dos hospitais, a estrutura das escolas tem alguma coisa a ver com Deus. Não tem. Deus não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada, José, zero. Mas eu estou dando um exemplo. Mas ele nessa área, mas sim, poderia ser qualquer coisa. Sim. Eu enfiei uma faca no coração de alguém, matei mas é fundamental entender isso, por quê? Porque a estrutura organizacional, baseado no seu exemplo, né? A estrutura organizacional da educação, a estrutura organizacional da saúde, ela depende de corações não egoístas, trabalhando de forma uníssona, sempre preocupado com o bem e mais preocupado com o próximo do que com ela mesma. Você está entendendo a origem do problema? A consequência... mas ele acabou... Olha só o problema. Ele acabou indo lá querendo se envolver com corrupção. Mas talvez o psiquismo dele só se sentiria atraído a exercer aquela função se tivesse corrupção. Se não tivesse, ele não iria. Entenda. Todos nós somos atraídos a qualquer tipo de função no planeta devido aos nossos desvios, não devido às nossas qualidades. É isso que vai cozinhar a mente de todo mundo à noite, antes de dormir. Como assim? Tudo que eu corro atrás, tudo que eu estou buscando, são, na verdade, acionados pelos meus desvios e não pelas minhas qualidades? Exatamente. Ninguém se torna presidente de uma empresa porque ele é altamente caridoso. Nunca. Você nunca vai observar isso. Ninguém se torna um chefe de RH porque ele pensa em todos. É o contrário. Mas não mesmo, é o contrário. É o contrário. Se você descobrir na entrevista que aquela pessoa que quer ser chefe do RH, ela se preocupa, ela chora, ela se preocupa com o outro, se o outro está conseguindo pagar as contas, se a vida está equilibrada de todo mundo, esse não serve. Vamos botar essa pessoa para o setor de atendimento ao cliente. Então, mas tudo... O que acontece? É esse o psiquismo, por isso que eu falo em termos de psiquismo. O que nós estamos sendo educados é a nossa forma de sentir e pensar a vida. Porque, olha só, tudo que é para treinamento para o corpo físico e treinamento para exercermos a experiência física, nós recebemos auxílio e educação dos pais, de todo mundo. Tudo que é para treinar o nosso corpo mental e os nossos valores
Ninguém nos treina. Só Deus. Só Deus pelas experiências. Nossa, ele vai ter que passar por aquela experiência, vai ser horrível? Não vai ser horrível. É porque ele tem a própria pessoa tem uma prerrogativa que ela tem que ser maravilhosa o tempo todo. Ela não pode errar, ela não pode se perder. Ela só pode ser maravilhosa. Ela não. Então, por que eu estou querendo dizer isso? Vou tentar explicar por uma outra história. Havia uma pessoa responsável por, né, uma fazenda. O objetivo dele era comprar todas as outras fazendas. Então ele fazia intriga, criava briga um com o outro para um matar o outro e sair comprando as fazendas um valor muito mais baixo. O que aconteceu depois com ele? Ele reencarnou. Ele viu o problema todo que ele arrumou por causa de briguinha de terra, de fazenda, que não tem nada a ver com o psiquismo dele seguindo em direção a Deus. Qual foi o planejamento da encarnação? Ele reencarnou muito tempo depois, aonde? Trabalhando numa estrutura do governo, onde ele iria recuperar aquelas terras para trazer de volta o equilíbrio para aquelas famílias que ele prejudicou. Não tem... Então, o que tem a ver é a experiência em si. Oi, sim? Não é melhor a gente fazer oração, abrir outra e você finalizar na outra sala? Melhor sim, faltam 3 minutos. Aí, Luciene, vamos voltar nesse ponto, que é importantíssimo. Concordo. Ele é sutil. Você faz a prece e abre, Tuzeli, aí? Tudo bem, abro sim. Vamos lá. Pode fazer a prece. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, esses momentos de conversação fraterna sobre os teus ensinamentos, sobre os teus exemplos e, acima de tudo, Senhor, sobre os processos enigmáticos e complexos da educação e da transformação de almas que estaremos sempre submetidos na escola evolutiva. Obrigado, Senhor, por todos os recursos que nos são destinados para transformarmos como pensamos e sentimos a vida e, ao mesmo tempo, Senhor, dinamizando os valores que atribuímos a todas as coisas e a todos os momentos. Que assim seja. Com essa prece, Senhor, pedimos permissão para dar continuidade ao nosso estudo. Muito obrigada. Então, retomando aqui, já retornei aqui ao processo de gravação e... A Lúcia acabou de entrar também. Vamos lá, vamos continuar. Então, quando ele fala não julgues o sofrimento por mal, é uma frase desconexa para a maioria das pessoas na face da Terra. Mas retornando aquele exemplo que eu estava falando com a Luciene, Deus cria mecanismos e processos para transformar o nosso psiquismo, para transformar a nossa forma de pensar e sentir a vida. Não, mas eu sinto dor na perna, eu sinto dor, eu estou sentindo dor nas costas, que eu estou sentado muito tempo, que eu não sei o quê. Então, mas você executa todos os cuidados necessários com o seu corpo físico, você exercita o corpo físico, você cumpre suas obrigações para com esse uniforme de trabalho. Então, às vezes, a pessoa não consegue. A pessoa, não cumpro, não. Eu acho que o uniforme de trabalho tem que funcionar do jeito que eu quero. Bem, então Deus criou um mecanismo automático que você vai descobrir que não é assim que o mundo funciona. Alguma coisa vai reverter no seu psiquismo com relação a isso. Se você não cuidar da sua saúde física, não é nem que você tem que ter alguma doença, alguma dor aqui na Terra a mais do que, porque eu estou devendo, por isso estou com essa dor nas costas, né? Não é nada disso não, é você que não soube cuidar do corpo físico. E não saber cuidar do corpo físico tem implicações graves, especialmente para o psiquismo, para o lado que é espiritual. Se nem do corpo físico você quer cuidar, quem dirá do seu corpo mental, o seu corpo moral? Nós esquecemos que nós somos 3 grandes grupos na nossa essência. O corpo físico, né? Que eu consideraria o corpo físico mais o perispírito. Isso estou chamando de físico. O corpo mental, que é você que pensa, você que raciocina, você que se questiona, você que se indaga, você que filosoficamente, você se questiona. Esse valor moral que eu quero exercer, eu estou exercendo? Só quem responde isso é a chamada filosofia sua, que você quer exercer. Você tem um padrão, você tem uma meta, você analisou, julgou, raciocinou sobre um valor moral. Quem vai colocar ele em funcionamento é o seu corpo mental. Não sou eu que estou falando isso não, tá, gente? Quem está falando isso é Emmanuel.
Saibamos buscar o pensamento divino. Como é que você vai buscar o pensamento divino se você não sabe onde ele está? Esse buscar aqui não é de buscar andando, não. É buscar de, peraí, eu quero pensar da forma mais divina possível, da forma mais pura possível. Como é que eu faço isso? Primeiro, você precisa se auto-questionar, se auto-julgar. Julgar não no sentido de julgamento tradicional, de justiça. Julgar a atitude, a escolha. Peraí, não foi, eu não devia ter falado assim. O meu sentimento de progresso moral, essa forma de falar está em desacordo com com o que eu estou planejando de como viver e para que viver. Então a gente tem que mudar essa maneira. Então, quando ele fala não julgueis o sofrimento por mal, não é uma coisa bobinha de discussão. O que ele está querendo dizer é o seguinte: desenvolva o seu patrimônio, os patrimônios que você já dispõe, que você já construiu de experiências, desenvolva o seu mundo mental e o seu mundo moral para analisar e observar tudo que te cerca. Tudo está promovendo progresso. Você que não está percebendo. Então, dependendo do ponto de vista, da onde a pessoa está olhando, cada um vê uma história diferente. Então, para e observa. É o seu corpo mental que não tem capacidade de avaliar as situações adversas como formas e princípios de progresso. Meu Deus, a maioria tem medo de morrer porque acha que vai acabar tudo. Se você já sabe que você é um espírito imortal, tudo tem que se transformar a partir de agora. A partir de agora. Você não vai dormir da mesma maneira que todo mundo dorme. Você vai pensando de forma diferente. Lá vou eu, tenho trabalhos, tenho missões fora do corpo físico. Senhor, estou aqui, bola para dentro, vamos nessa, não tem essa. Qual é o próximo lugar que temos que ir? Qual é o próximo buraco? Tamo junto com a caravana do Cristo. Aonde vai a caravana? Tamo junto. É mudar essa forma de pensar. Não, mas se eu vou dormir, eu quero ficar parado no lugar, descansando, não fazer absolutamente nada. Aí a pessoa sonha com um monte de coisa, compulsoriamente. Compulsoriamente, porque se pudesse, ela ficava igual uma pedra. A pessoa acha que dormir, ela tem que ficar igual uma pedra, parado no mesmo lugar, olhando para nada. Ela não quer viver a intensidade e o nível de comprometimento que a vida imortal gera. A vida imortal gera um compromisso complexo. Ou seja, você não tem como desligar o seu cérebro. Você não tem como desligar o seu pensamento. Você não tem como desligar mais nada. Tudo vai ficar ligado para sempre. Para a maioria das pessoas isso é um pavor, né? Para algumas pessoas ainda não. Mas muitos vão passar por esse pavor. Por esse medo. Puxa, vai ficar ligado direto? Então quer dizer que quando eu dormi eu não me desliguei? Não. Que desligar o quê? Vem, a espiritualidade superior nos chama, vamos lá. Que mané descansar, ficar igual a pedra. Larga o psiquismo de pedra. De querer ficar parado aguardando que tudo se transforme à sua volta. Não é assim que vai funcionar agora. Você está na escala humana. A escala humana requer a sua atuação, a sua boa vontade, a sua coragem. Quando? Sempre. O tempo inteiro. Então, ele continua. A doença do corpo, a renovação do espírito, né? Por isso que é a questão de renovação. Ah, como assim a doença do corpo? Eu não estou pagando mal? Ué, então se não tivesse pagando alguma coisa, você não queria ter a doença? Então é isso. Você possui 3 corações que você ama muito. Só que elas estão reencarnando num outro grupo, que tem uns problemas lá de formação do corpo físico. Eles possuem uns problemas lá daquele grupamento. Eles estão numa sequência de evolução genética daqueles corpos físicos. Mas para você conviver com eles, você vai ter que sair da sua condição que você está e reencarnar lá com quem vai ter problema de rins. Você topa reencarnar num grupo familiar com quem tem problema de rins, mas você vai estar perto dos teus 3 grandes amores? A maioria vai dizer que não. Se eu puder escolher, eu não quero ter problema de rim, não. Esses amores que me aguardem lá na frente. Eles que se lasquem. Vocês entenderam? Entenderam o problema? A pessoa está disposta a se sacrificar. A pessoa está disposta a se sacrificar para estar em contato com aqueles corações que ela ama, para estar em contato com os corações que ela fez mal. Eu fiz mal a Beltrano Ciclano.
eu quero estar lá, vou ficar com um corpo físico até feioso, ou não muito belo como eu gostaria, porque eu vou estar misturado com uma genética que não é a que eu gostaria de uma genética super top, mas eu vou reencarnar naquele grupo e vai dar certo. Eu estou disponível. Bora, vamos cair para dentro. Não tem miserinha, não. A gente pensa assim? Não. Não pensa assim. Então, a doença do corpo renova o espírito em quê? Que você teve a coragem de reencarnar, às vezes, num grupo que tem um problema gravíssimo, mas você reencarnou lá, você quis exercer a sua vontade por amor. E você pega e fala, não interessa, se tiver um problema mais grave, até cardíaco, eu vou estar lá junto, não tem essa não. Nada vai me parar. Foi uma renovação para aquele espírito ou não? Quando ele consegue sair e cumprir. Quando ele consegue sair e cumprir tudo que ele tinha que cumprir. Caraca, lógico que é uma renovação. Né? Então nem toda... Que é complicado, então, Zé. Isso vai dar um nó na cabeça da gente. Então, assim, deixa eu pensar, tenho que dar um exemplo aqui para eu poder entender. Então, vou botar o meu exemplo. Não, né, a gente não deve, mas aqui é um estudo, então, né, a gente está estudando. Meu exemplo aqui, eu, Carlos Alberto, por exemplo, a minha família, né? Eu, Amanda, Luiz, Carlos Alberto. Na minha concepção, né, aquilo que você está falando, a gente tem que passar a ver as coisas de uma outra forma, né? É o que eu estou entendendo, que você está querendo passar para a gente. Eu sempre pensei que nós viemos, né, juntos e... Ele vem aqui e continua. Em todos os sucessos desagradáveis... Por que ele botou essa frase? Em todos os sucessos desagradáveis. Ele está dando uma dica. Olha, cuidado. Quando você alcançar os seus sonhos, quando você alcançar as suas realizações, os seus planos, cuidado. Cuidado que você pode estar traçando planos que serão desagradáveis para a sua história espiritual. Eles não vão estar, de repente, alinhados com os objetivos divinos. E em todas as condições adversas da existência, acalma-te e aguarda a intervenção, ou seja, a assistência da infinita bondade. Assistência em relação ao quê? Aí temos que entender essa frase de Emmanuel, que é difícil de entender. Ah, então, eu tô com dor, ele vai vir, vai me curar? Ué, então você vai para o hospital, fica lá em pé observando quantas pessoas entram e não saem. É simples. É só você observar quantas pessoas desencarnam por minuto, por segundo. Ué, cadê a assistência? É assistência do ponto de vista de projeto espiritual. É projeto de 1000 anos. É projeto de 500 anos. Eu não quero assistência de corpo físico. Eu não quero assistência de ser rico milionário. Eu quero assistência que ele vai falar o seguinte, ó, daqui a 300 anos, com esse planejamento, vai dar certo. Você vai amar 5 vezes mais do que você ama hoje. Você vai ter compreensão 1000 vezes maior do que você tem hoje. Você vai ser capaz de perdoar 10.000 vezes maior do que você tem hoje. Essa assistência eu quero. Essa assistência eu quero. Só que o pensamento das pessoas é imediatista. A pessoa quer agora. A pessoa quer orar e falar, Senhor, eu quero ficar rico agora. Senhor, eu quero a saúde total agora. Eu quero a saúde do meu corpo físico total. Senhor, eu quero o corpo físico mais lindo do planeta Terra. Aí tu assim, caraca, eles estão prisioneiros ainda brincando de Lego. E existem almas que não estão mais brincando de Lego. Eles não querem mais ficar brincando de massinha, de ficar moldando barro, de fazer vaso de barro bonito. Não está mais preocupado com o vaso de barro. Está preocupado com a água que está dentro do vaso de barro. Com a sua própria essência. É esse o problema. Então, acalma-te e aguarda a intervenção da infinita bondade. Não é que a infinita bondade vai ficar fazendo caprichos para você.
Nossa, eu desço todo dia um lance de escada, eu subo uma rua exaustiva, me cansa muito. Eu vou pedir para a infinita bondade uma assistência, me arrumar uma casa, no plano, maravilhosa, tudo do bom e do melhor. A casa tem que ser amarela e cerquinha branca. Vocês entenderam, né, infinita bondade? Você quer ser agradado nos planos imediatistas do barro, porque você ama o barro. Você não ama a sua própria essência. Você não ama a sua essência divina. Você não está preocupado em pegar a semente divina e fazê-la crescer. Você está preocupado em ficar preocupado com tudo que está de barro em volta. A planta cresce a partir do solo e absorve somente alguns nutrientes do solo, mas ela não é solo. Ela não é solo. É estranho. Já que ela é uma semente tão pequenininha ao redor de tanto solo, ela deveria ser uma parte solo, mas ela não é. E isso a ciência já mais do que provou. Ali existe uma estrutura biológica, né? Vegetal. É totalmente diferente como os átomos se organizam no reino mineral. Totalmente diferente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A assistência divina é sempre pensando na escala do progresso do espírito. Não é pensando nos imediatismos da vida. Não faz sentido. Então, por isso que ele está falando, depois de todos os sucessos desagradáveis, de todas as condições adversas da existência, você toma um susto. É isso que ele está querendo dizer. Você vai tomar um susto. Nesse susto, se acalma. Se acalma. Sua consciência vai gritar. Nesse susto que você vai tomar, se acalma. E aguarda, porque o projeto divino funciona. E ele vai criar situações que você possa desenvolver o lado obscuro ou o lado ausente de luz de você mesmo, que promoveu uma série de impropérios. O que você se preocupa mais? Em pagar a dívida de um crime ou mudar alguma coisa dentro de você que não vai nunca mais promover crime? É essa assistência que ele está preocupado. É essa assistência que Deus quer apresentar para cada um de nós. Só que nós precisamos da experiência para checar. Nós não acreditamos. Se algum espírito muito evoluído falar assim, ó, você precisa transformar a sua forma de sentir a vida em relação a isso, isso e isso. Ele ia falar o seguinte, não, que é isso? Eu sinto a vida perfeitamente. Você está muito errada. É isso que falaríamos para um espírito desencarnado de altíssimo grau evolutivo. Aí isso aqui ele falaria para a gente? Você tem toda a razão. Eu acho que eu estou errado e você está certo. Vamos ver mais para frente na sua experiência como é que você vai se sair. Vão surgir cenários em que serão desagradáveis para nós mesmos. Aqui, ó, desagradáveis. E vão ter situações adversas, de adversidade, contrárias ao que nós achamos ou entendemos, que seria um resultado positivo. E aí vamos querer assistência. Em quê? Em transformar o que aconteceu? Não tem como voltar atrás. Não, você quer transformar o gerador, a geratriz, aquele que é a engrenagem que gera problema. Você já reconheceu dentro de você mesmo. Nossa, não é que no campo, no corpo emocional, eu tenho engrenagens enferrujadas, não estão bem engrenadas, não tem lubrificação, não funciona direito, e eu não sei como ajustar, eu não sei como dinamizar isso. Ele ia falar assim, não tem problema, vai vir assistência para sua caixa de marcha, chamada corpo emocional. E para o seu corpo mental ao mesmo tempo. Fica tranquilo. Vai dar certo. É esse o processo. Por isso que é tão difícil de compreender. Então disse Jesus, mas o Pai que está em mim, como assim ele está em mim? Como assim ele está em mim? Como é que o Pai pode estar diretamente no Cristo? Seria outro. O Cristo é um espírito. Deus é espírito. Certamente não são, né? Não é o mesmo espírito. Então como assim? Ele está. Ele está em termos de reflexo. O Cristo reflete a luz divina continuamente. Continuamente. Não existe mais nada imaculado, prejudicado, deturpado, esquecido, mal resolvido. Não tem mais nada mal resolvido. Está tudo perfeitamente resolvido. Muito bem, obrigado. Então, o Criador está igualmente na criação. É lógico que o Criador está na criação. Está em que sentido? De ser um fragmento
Então todos nós somos um fragmento de Deus? Não, não é nesse sentido. Não é no sentido de ser, né? É no sentido de estar. No sentido de estar, está manifestado, né? Todos vós, são a imagem e semelhança de Deus. Como a imagem e semelhança? Imagem, porque nós refletimos Deus. Por que semelhança? Porque ainda estamos em processos de proporcionalidade. A cada um segundo as suas obras. Proporcionalmente, vamos podendo cada vez obrar mais e mais e mais. Porque estaremos cada vez mais coeso e íntegros com a identidade do pensamento divino. Então, diante do nevoeiro, não condenes as trevas. Porque, tecnicamente, quando tem um nevoeiro, tem um monte de nuvem, o sol continua funcionando do mesmo jeito. Nada desligou. É só uma nuvem que passou por cima. Só alguma coisa que tampou você poder enxergar a luz. O que ele está dizendo? Você mesmo criou uma série de tampões na sua consciência. Você criou uma série de tampões e nevoeiros na sua forma de sentir a vida. E aí você acha tudo ruim. Mas é você que criou o nevoeiro, você que criou o tampão. Não foi ninguém, não. Não foi nem o Criador, foi você. Acende a luz do serviço e espera por Deus. Como assim acende a luz do serviço? É uma figura, né? Uma figura de linguagem. Como assim acende a luz do serviço? Acende o seu espelho. Preste atenção no seu espelho. Você reflete luz divina. Bota o seu espelho para funcionar nos objetivos divinos. Para de querer utilizar todo o seu potencial de lógica, todo o seu potencial de inteligência para só beneficiar o seu umbigo. Isso não é divino. Você está usando a inteligência da forma errada. Vai dar ruim. Vai criar sucessos desagradáveis. Vai criar situações adversas incoerentes com o que Deus está planejando para cada um de nós. Então, esse acender a luz do serviço é claramente direcionar o espelho do nosso pensamento, o espelho do campo mental, o espelho do campo dos sentimentos para os objetivos divinos. Porque o nome disso é chamado livre-arbítrio. Você direciona o espelho para onde você quiser. Você tem a liberdade de interpretar Deus, pensar sobre Deus, imaginar o que é certo, o que é errado, pensar até que tudo é cruel e perverso. Você é livre para fazer isso. Só que um dia você vai descobrir que eram só nuvens, nevoeiros, formas distorcidas de ver e sentir a vida. Tá ok, gente? Por isso que eu falei que essa página era muito difícil. Peço desculpa a vocês aí, porque... mas a gente vai aprendendo. Né? Senão alguém vai ficar esperando Deus, né? Espera por Deus. Não é esperar no sentido de, Deus vai se manifestar, vou ficar esperando. Não é nesse sentido. Promova sempre o reflexo divino e logo, logo, tudo vai clarear. A sua forma de enxergar a vida vai ser diferente, a sua forma de raciocinar a vida vai ser mais divino, a sua forma de sentir o próximo e tudo e a todos vai se tornar mais divino, até o ponto que vai ser 100% divino. É nesse sentido, gente. Então, aí nós vamos deixar o final do capítulo que nós estamos, né? Para a semana que vem. Que aí já deu... Tá ok. Né? Lúcia, faz a prece pra gente, a prece final. Ai, desculpa o barulho, porque eu tenho problema no meu mouse. Lúcia? Faço. Senhor Jesus, nosso mestre, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu santo nome, Senhor. Agradecemos, Senhor, por esse estudo, Senhor, que tanto nos esclarece, Jesus. Possamos meditar sobre tudo isso que foi dito, Senhor. Estudar bastante sobre tudo isso e aplicar em nós mesmos para que nós possamos nos transformar. Pedimos por todos nós aqui presentes, Senhor, cada lá representado. Pedimos ainda pelos nossos irmãos que se encontram em aflição. E só temos que agradecer por tudo, todo esse estudo, toda ajuda e todo amparo. Muito obrigada, Jesus. Graças a Deus. Essa prece, Senhor, pedimos permissão para finalizar o estudo da noite. Muito obrigada.
e vamos na luta, porque tudo isso